Olá pessoal, continuando aqui o nosso vídeo sobre termografia, né? Se você ainda não viu o vídeo número 1, clique aqui e veja o vídeo número 1, tá? E a gente estava falando aqui sobre máxima temperatura admissível em alguns corpos, né? Vamos dar um exemplo aqui. Qual é a maior temperatura admissível na bobina de um contator? Qual é a temperatura? 100 graus, pessoal, aproximadamente 100 graus, né? Por isso que é extremamente importante painéis, né, em geral, estarem climatizados, né, com sistemas adiabáticos ou algum outro sistema que faça aí a troca de calor para evitar a temperatura ambiente, né, que afeta bastante aí o desempenho do equipamento. Portanto, a maior temperatura admissível na bobina de um contator é de aproximadamente 100 graus aí, tá ok? Quando a gente fala de máxima temperatura admissível, é a maior temperatura de operação sem danificar o componente em regime permanente, né? Quando a gente fala em regime permanente, a gente se refere aí o equipamento funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, tá? Então, sobre temperaturas maiores do que 100 graus, fatalmente vai diminuir drasticamente aí a vida útil do equipamento, culminando aí na sua queima prematura, tá? Por isso é importante a gente fazer o controle com termografia e, sempre que possível, promover aí a refrigeração da sala de máquina, da sala de painéis com sistemas adiabáticos ou sistema de climatização convencional. Então, resumidamente aí, quando você tem sobretemperaturas aí acima de 100 graus nas bobinas de contatores, aí é problema. É interessante também dizer que, às vezes, pessoal, o problema não está só na sobretemperatura, né? Às vezes, uma bobina fria, né, uma bobina com temperatura ambiente, às vezes indica o defeito. Às vezes a falha não está no calor, mas por o fato de estar frio, porque uma bobina fria nos remete a uma condição em que a bobina está desligada, seja intencionalmente, seja por estar queimada, né, ou alguma falha no comando. Então ela está desligada. Às vezes você tem então uma temperatura ambiente ali num equipamento que deveria estar funcionando, e isso nos remete aí a uma falha, tá? Outra coisa interessante são os fusíveis, né? Você já imaginou um sistema trifásico equilibrado aí com 3 fusíveis, onde você tem aí em um fusível uma temperatura baixa, né? Uma temperatura ambiente, os outros dois temperaturas elevadas aí na 80, 90 graus? Isso é merda, com certeza. Isso nos remete, tá, a uma falha em um desses elementos aí, tá? Porque quando você tem um fusível com temperatura ambiente, significa que ele está queimado. Se o sistema é trifásico, o sistema equilibrado, que depende fundamentalmente de 3 fases, e um está com a temperatura ambiente, fatalmente aquele fusível ali está queimado ou algum componente não está permitindo a circulação de corrente por ali, tá? Por outro lado, sobre temperaturas aí acima de 90, 100 graus aí, nesses fusíveis também nos remete a uma condição aí de ponto quente, né? E também de sobrecorrente passando por ali, né? Independentemente da corrente que passa num fusível, a gente não deseja que ali nas conexões, tá, as temperaturas sejam maiores aí do que 90, 100 graus, tá? Por isso que a termografia é extremamente importante para fazer esses diagnósticos aí. Câmbio. E continuando aqui o nosso bate-papo, a máxima temperatura admissível aí numa régua de Borne é na faixa aí de 70 graus, tá? Qualquer temperatura superior a 70 graus deve acender aí, tá, a nossa luzinha de alerta, né, para poder a gente verificar aí se não é um ponto quente, uma conexão frouxa, né, uma frouxidão mecânica, né, já que esses terminais, né, eles são feitos por indentação mecânica, né, essas conexões, e isso com o processo de aquecimento e desaquecimento, isso gera aí frouxidão mecânica aí nas conexões, tá ok? Condutores, pessoal. Esses condutores de PVC, tá? A máxima temperatura admissível em regime permanente é na ordem de 70 a 80 graus, tá? Temperaturas maiores que essa aí, numa isolação de PVC, fatalmente vai comprometer aí a camada isolante do condutor, expondo aí as partes de cobre umas com as outras aí, culminando aí em grandes curtos-circuitos, ok, pessoal?
tá? Já em condutores de EPR ou XLPE, a máxima temperatura admissível é na faixa aí de 90 a 110 graus, tá ok? Normalmente, essas camadas isolantes desses condutores aí são mais dedicadas para resistir mais calor, beleza? Já nessas chaves seccionadoras aí de alta ou média tensão, ou componentes de alta e média tensão, a temperatura máxima admissível ali é na faixa aí de 50 a 60 graus, né? Já que nesses componentes você não tem muitas correntes fluindo, né? Tendo em vista aí que quanto maior a tensão, né, menores são as correntes, né? Então, quando você tem sobretemperaturas aí acima de 50 a 60 graus em componentes de média ou alta tensão, também deve acender a luzinha de alerta aí para a gente fazer as intervenções necessárias aí. Câmbio. Temperaturas em motores de indução, pessoal, seja ele monofásico ou trifásico, tá? Isso é um assunto também que realmente é campeão de pergunta aqui no nosso canal da Eletricidade. Eu recebo muitos e-mails aí de pessoas perguntando aí qual é a máxima temperatura admissível aí em motores de indução. Olha só, pessoal, esses motores, ele tem uma coisa chamada classe de isolamento, tá? São várias classes existentes aí na indústria, né? Mas a maioria dessas classes aí é a classe F, ou seja, a maioria dos motores existentes aí no campo, né, estão com a classe F, que diz que esses motores podem trabalhar com temperaturas aí de até 155 graus em regime permanente. Só que estes 155 graus, tá, é no interior do motor, no interior do seu bobinado, tá? Como esses motores têm as suas próprias ventoinhas e são refrigerados, né, ali através da sua carcaça, essas temperaturas normalmente não devem chegar na sua carcaça. Quando uma temperatura de 100, 155 graus chega no exterior do motor, pode ter certeza absoluta que lá dentro está passando de 200 graus, o que compromete drasticamente a vida útil desses motores, tá? Então a gente deve limitar a temperatura de operação desses motores aí na faixa de 80 a 90 graus, tá? 85, 90 graus é a máxima temperatura admissível aí na carcaça de um motor. Lembrando que se você abrir a caixa de ligação de um motor, onde você tem as conexões ali, né, as conexões elétricas, né, onde você tem os fechamentos e tal, às vezes é possível você fazer com termografia, alcançar ali a temperatura do bobinado do motor. Então, um motor que tem classe de isolamento F não pode passar de 155 graus ali. Evidentemente que existem motores no mercado projetados para trabalhar com temperaturas bem maiores do que essa aí, tá? Outros classes com temperaturas menores. Mas, em geral, a maioria dos motores são de classe F, né? Onde as temperaturas podem variar até 155 graus, tá? Ou seja, essa é a temperatura máxima admissível num bobinado de um motor de classe F, tá? Mas para efeito de termografia, né, que a gente consegue medir ali a parte externa do motor, né? Essa temperatura não pode ser superior a 85, 90 graus. Toda vez que você tem essa condição, isso nos remete a um motor que está trabalhando sobre carga muito elevada, ou seja, um motor pequeno demais para sua demanda, né? Quando não é isso, você tem alguma coisa, algum problema mecânico, alguma coisa relacionado aí a rolamento, a desalinhamento, né? A desequilíbrio de fases, né? Quando você tem desequilíbrios de tensão ali nos terminais do motor, inclusive nós fizemos um vídeo dedicado sobre isso aqui, inclusive se você quiser ver, clique aqui neste link, muito legal, tá? Quando você tem desequilíbrios ali da ordem de 2 a 3%, lembrando também, pessoal, que para cada 10 graus Celsius de aumento aí acima da temperatura máxima admissível de um motor, perde-se aproximadamente 50% da sua vida útil, ou seja, perde-se 50% da vida útil do motor devido aí às falhas de isolação, tá? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas vou repetir novamente. Tudo que leva à queima de um motor é a sobretemperatura. Motor não queima por outro motivo que não a sobretemperatura. Essa sobretemperatura é causada por vários motivos. Tensão abaixo da nominal, tensão acima da nominal, sobrecarga mecânica no eixo do motor, desequilíbrios de tensão, né? Desequilíbrios de fase, frouxidão mecânica nas conexões aí do seu circuito terminal, tá? Tudo isso eleva
a temperatura de um motor. Inclusive, motores trabalhando em ambientes extremamente quentes e mal refrigerados, né? Problemas com a ventoinha do motor, tudo isso eleva a sua temperatura de operação, que reduz drasticamente a sua vida útil. Então, meu amigo, se você é um profissional de manutenção industrial, preste bem atenção nisso, tá? Se você tem um motor com classe de isolamento F, tá? A sua temperatura máxima de operação é de 85 a 90 graus ali na sua carcaça, tá ok? E de 155 graus no interior do seu bobinado, tá? Evidentemente que quando você mede através de uma termografia ou outro processo qualquer uma temperatura de 85 a 90 graus ali na sua parte externa, tá? Essa temperatura no seu bobinado está certamente superior aí a 130, 140 graus, tá ok? Se você quiser saber mais sobre isso, clique aqui nesse link, que é muito interessante essa aula sobre temperaturas de motor. Câmbio? Pessoal, por fim, para finalizar aqui o nosso vídeo, conforme a gente prometeu, né, eu queria falar um pouco sobre a conservação de energia elétrica, né, que é a eficiência energética aí. Com a termografia, é possível você promover eficiência energética, tá? Porque a gente sabe que mau contato, né, mau contatos em componentes elétricos, ou seja, frouxidão mecânica nas conexões, né, ela pode provocar aí perda de energia elétrica por efeito Joule, né, por aquecimento. E isso é muito indesejável num sistema industrial, tá? Num sistema comercial ou industrial que seja. Então, se a gente considerar, só para você ter uma ideia, se a gente considerar aí uma temperatura ambiente aí de 30 graus, né, e a temperatura do cabo de 70 graus, tá? Considerando aí também o custo por quilowatt-hora de 75 centavos, que é um valor fictício aqui que eu coloquei, tá? Deixa eu observar essa tabelinha aqui. Olha só o quanto de prejuízo é possível você ter em função dessas perdas térmicas por efeito Joule aí. Se a gente pegar um fio de 2,5, né, com seção transversal de 2,5, por exemplo, tá? Nessas temperaturas que eu falei aí, ele pode dissipar aí até 3,5 watts por metro, tá? Por metro linear, tá? Culminando aí num prejuízo, tá? Num prejuízo aí de até 2.300 pau por ano aí para cada 1.000 metros de cabo. Beleza, pessoal? Tá? Se o cabo ele for de 6 milímetros, tá? Ele pode dissipar aí até 9,7 watts por metro linear, culminando aí em perdas de até 6.300 pau por ano aí por cada 1.000 metros, tá? E observando aqui a tabela, vocês podem, né, copiar essa tabela aqui e a gente finaliza aqui com cabos de 300 milímetros, pessoal. Se você tiver uma frouxidão mecânica aí nas conexões de um cabo como essa, tá? Essa temperatura ela pode se irradiar e pode se dissipar facilmente. Então, se você tiver perdas, né, num cabo como esse, por exemplo, por estar mal dimensionado ou fino demais para a corrente que está passando ali, tá? Ele pode, portanto, dissipar até 39,5 watts por metro linear e ter perdas aí de 25 pau por ano aí para cada 1.000 metros desse cabo aí. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, tá? Esse instrumento que a gente observou aí na imagem, tá? É um Fly, tá? É um dos maiores fabricantes, tá, desse tipo de solução no mundo. O maior concorrente desse aí é o Fluke também, tá? Um instrumento como esse aqui pode custar facilmente aí seus 25 mil reais, alguns mais baratos, outros mais caros, mas em média um cara como esse aí custa 20, 25 pau. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Eletricidade.